Bom, acho que já estamos sendo transmitidos. Deixa eu gravar aqui. Você conseguiu confirmar, Tatiana? Porque eu estou entrando aqui na página e não está aparecendo. Em cima no canto esquerdo que já está no YouTube. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Desculpem o atraso. A plataforma da ESA teve um problema e a gente teve que reiniciar tudo de novo. Mas isso não vai causar prejuízo ao conteúdo da nossa live. Queria agradecer mais uma vez ao Antônio pela parceria, pela iniciativa de abraçar isso comigo e organizar comigo essas 3 lives que a gente está fazendo ao longo dessa semana. Agradecer a Cecília pelo aceite do convite, mesmo no fuso horário, na hora do almoço dela lá na Califórnia, ela está passando fome, mas está aqui conosco. Agradecer a Dani, a Patrícia, ao Marlos. Hoje a gente vai falar sobre a readequação do compliance frente à realidade pós-pandemia. E eu vou passar a palavra agora para a Cecília, que vai falar um pouco sobre compliance de dados, por 10 minutos. Depois a gente vai ter uma sequência dos nossos convidados, por 10 minutos cada um, e ao final nós faremos perguntas para eles. Boa tarde a todos. Pode estar com a palavra, Cecília. Tá ótimo, Tati. Pessoal, primeiro um prazer estar aqui nesse encontro aqui só de amigos, e é um prazer estar com o Antônio, estar com a Tatiana, Daniele, Patrícia, Marlos, e eu gostei especialmente do tema dessa live. Eu imagino que tem muita gente já está cansada, né, de ouvir falar de compliance nesse momento de pandemia, mas quando a gente conversou com a Tatiana e com o Antônio, né, eu achei que foi uma proposta interessante, que é a ideia da gente falar para frente, né, começar a pensar o futuro. Os desafios a gente já conhece, já está vivendo, né, e tentando superar na medida do possível, e eu acho que esse é o momento da gente começar, então, a pensar daqui para frente o que as mudanças desse momento de crise, né, podem trazer para o negócio das empresas e para o compliance em especial. E a gente vai escutar daqui a pouco todo esse pessoal aqui fera falar sobre compliance tradicional, da forma, né, que a gente conhece no dia a dia das empresas, e aí coube a mim falar sobre compliance digital. Estou muito feliz com essa oportunidade, porque é um tema que eu gosto muito, tenho dedicado de uns tempos para cá. A gente, assim, a questão do compliance digital, ela já começa com um desafio para a gente, né, que é advogado, administrador, trabalha dentro de empresa, que é uma questão de compreender minimamente o ambiente tecnológico. É difícil falar em compliance digital sem a gente compreender minimamente as novas tecnologias e de que forma a gente consegue gerir isso dentro do ambiente empresarial. E de que forma a gente consegue gerir isso dentro do ambiente empresarial. Então, assim, na realidade, eu acho que a minha abordagem aqui, o que eu quero fazer? Eu quero falar sobre compliance digital de uma forma muito próxima, através da lógica do compliance. Que aí eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar o compliance digital. Vocês me desculpem que começou a aparecer na minha tela umas coisas aqui, eu estou tentando cancelar enquanto falo com vocês, mas vamos seguindo. Bom, então, quando a gente fala em compliance digital, da mesma forma de compliance tradicional, a gente está falando, em última instância, em trabalhar, endereçar riscos, em tratar de políticas, de procedimentos, né, que garantam o cumprimento das normas pela empresa, para a empresa atuar de forma ética e responsável, né, e cumprindo sua função social. Só que nesse caso, especificamente, quando a gente fala de compliance digital, a gente tem dois... Não, acho que não foi aqui, não. A gente tem 2 pontos aqui que são de interesse aqui, né? Que é a questão da segurança da informação e a questão da privacidade. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas semana passada eu até estava dando uma olhada nisso agora. Aquela companhia aérea, a EasyJet, teve foi surpreendida, eu não sei nem se surpreendida seria a palavra certa, porque eu acho que já era mais ou menos esperado, por uma ação coletiva, né, de clientes que se sentiram lesados pelo vazamento de informações de uma semana anterior. Na verdade, na semana anterior, a EasyJet tinha divulgado esse vazamento em função de um ataque cibernético e logo em seguida se viu diante dessa ação coletiva. E o que eu achei curioso, né, e particular dessa situação, é porque ainda não teve nenhuma prova de que o
hackeamento, né, dos dados, o vazamento dos dados, resultou em algum prejuízo para essas pessoas, né? Então, por aí se vê a importância desse tema, né? Então, um ataque cibernético que resultou num vazamento de dados e que até o momento você ainda não verifica nenhum tipo de uso, né? Porque certamente no futuro vai ter, né? Mas de qualquer forma a empresa já está nessa situação de ter que responder às autoridades, de ter que responder aos clientes e esse risco do litígio, né? Bom, então quando a gente fala de compliance digital, eu quero discutir com vocês o que aconteceu, né, o que está acontecendo nesse período de pandemia, em especial com relação à segurança de dados e com relação à privacidade. Quando eu falo segurança, o que eu estou querendo dizer na realidade? Eu estou querendo falar de todas as ameaças que você pode imaginar à infraestrutura da empresa, em termos de tecnologia, em termos de ativos, software, hardware, e a própria segurança das informações da empresa, né? Porque você tem a preocupação que é muito comum, a gente tem falado muito isso em função especialmente da LGPD, né? Essa expectativa da LGPD aqui no Brasil, essa preocupação com a segurança dos indivíduos, né? Dos dados pessoais, mas a empresa também tem dados importantes, sigilosos, que ela precisa proteger, né? Bom, junto a essa questão da segurança, você tem a questão da privacidade propriamente dita. Então, quando eu falo em privacidade, não necessariamente eu estou falando em ataques cibernéticos, não necessariamente eu estou falando em vazamento de dados. Eu tenho uma questão aí que é um pouco mais recente, mas muito importante que a gente tem observado, que é uma questão do mau uso dos dados pelas empresas, né? Então, as empresas, nesse momento, além desse desconforto, né, de ter que lidar com esse risco cibernético a todo momento, elas têm uma outra pessoa para responder, elas têm uma outra preocupação, que é a preocupação com os indivíduos, né? E nessa situação de pandemia, o que a gente vê na prática, em qualquer situação de crise, é que as empresas elas querem simplesmente sobreviver, né? Essa é a primeira preocupação, sobreviver e passar desse momento. Então, as outras consequências, né, que vêm de ataques cibernéticos, de vazamento de dados, normalmente a empresa não vai pensar nesse momento, mas elas podem realmente surgir num segundo momento. Então, quando você fala em ataques cibernéticos e em vazamento de dados, você não tem como não pensar no risco reputacional, a o risco à própria continuidade dos negócios, por exemplo, quando você tem um sequestro de dados que para a sua empresa, né, porque você não consegue atuar sem aquelas informações. Essa questão dos litígios que eu falei. E, em última instância, né, além dos prejuízos financeiros, logicamente, em última instância, até você verificar a ocorrência de crimes dentro da sua empresa, que, logicamente, imputados nas pessoas naturais, não a pessoa jurídica. Então, se isso já era um problema antes da pandemia, agora ele fica exacerbado. E por que eu considero que ele fica exacerbado, né? Primeiro que a empresa passa a atuar fora dos padrões, né? Qualquer momento de crise, naturalmente a empresa trabalha fora dos padrões e tem que se adaptar. E essa adaptação, ela acontece, né, em vários sentidos. Primeiro, você tem uma digitalização acelerada, né. A digitalização ela é esperada, ela é o futuro dos negócios, sem dúvida, mas uma digitalização acelerada, ela oferece vários riscos, né. E quando você pensa, por exemplo, sei lá, no sistema bancário, né, o sistema bancário brasileiro é um sistema bancário bastante evoluído, mas ele não trabalhava, a maior parte dos bancos, até pouco tempo atrás, de forma 100% remota. Então, agora, ele está se vendo obrigado a trabalhar dessa forma. Empresas que antes tinham um e-commerce pequeno, né, limitado, agora, se não trabalharem o e-commerce de forma total, não tem como ter resultado, né? Então, são várias adaptações que são necessárias para o próprio negócio, para a continuidade do negócio da empresa. Nessas circunstâncias, o que acaba acontecendo? Uma adaptação mesmo dos próprios sistemas, né, dos protocolos, das formas de responder a ataques cibernéticos, a violações de dados. Então, tudo que a empresa, até uma empresa que até esse momento tinha repensado, né, a segurança de dados, o compliance digital, até essa empresa que tem um compliance digital robusto, certamente se viu obrigada, nesse momento, a repensar tudo que foi pensado até antes da pandemia, né?
Há uma questão que a gente tem falado, assim, com muita frequência, e que é um dos pontos que eu acho mais importantes aqui na minha fala, é a questão do trabalho remoto, né. Porque o trabalho remoto é uma realidade, eu acho que até que no Brasil não tanto, né, mas, eh, não é incomum. E nesse momento de pandemia se tornou a regra, né. E aí eu falei dessa acelerada digitalização, mesma coisa aconteceu, né, uma aceleração dessa mudança para o ambiente digital com relação ao trabalho. E aí surgem vários problemas relacionados a isso, né. A gente agora mesmo antes de entrar aqui na live estava falando disso, de todas as dificuldades que você passa a ter, porque você começa a usar uma plataforma, a empresa descobre que não é tão confiável, troca para outra plataforma, as pessoas querem resolver os problemas muitas vezes por meio do seu device particular, né, do seu aparelho particular. Uma outra coisa que acontece é que dentro da empresa, naturalmente, você toma certos cuidados que no ambiente, da sua casa, muitas vezes você não toma, né. Então, por exemplo, você está sentado na sua mesa, acontece, de você precisar levantar, né, numa determinada situação, você naturalmente bloqueia, né, a sua tela. Isso dentro de casa, você fica mais relaxado, né. Então, não é, comum que as pessoas tenham as mesmas preocupações. Soma-se a isso tudo uma capacidade dos hackers, né, os crackers no caso, né, aproveitarem essa oportunidade, né. E a forma mais comum de aproveitar essa oportunidade, que a gente tem visto realmente com frequência, são aqueles meios de ataque que a gente chama de engenharia social, né, que são aqueles em que você busca, ir em cima da falha humana, né, vai mandar um e-mail para dizer que a pessoa tem direito, por exemplo, a um benefício, ou clique aqui porque tivemos que mudar o sistema do seu banco, ou enfim, algo do tipo. Eh, Ainda dentro dentro desse momento de pandemia, o que a gente observa também, são muitos desligamentos, né, infelizmente isso é uma coisa que a gente tem visto, isso acontece. Então nessa situação de desligamento, a gente de cara já observa 2 problemas, né. Primeiro que você tem que ter cuidado com o destino dos dados dessa pessoa desligada, né. Então tudo aquilo que seria uma preocupação quando você está dentro da empresa, você agora tem que pensar nesse ambiente, à distância. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem que ter o seu acesso cancelado, né, ela tem que deixar de ter acesso às informações da empresa, aos sistemas da empresa. Tudo isso é uma realidade mesmo fora da pandemia, tudo isso é uma realidade mesmo antes desse ambiente online ser a regra, mas, nesse momento você tem isso tudo exacerbado e os desafios são ainda maiores, né. Então, assim, pensando no momento pós-pandemia, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, todo esse movimento que foi feito para o digital, né, todas essas alterações que foram feitas para essa não para o digital, para o remoto, né, elas vão ter que ser feitas agora para você voltar ao normal, né, que as pessoas chamam de novo normal, enfim, mas voltar a uma situação que não é essa atípica. Então isso tudo requer rever protocolos, sistemas, fazer a varredura nos aparelhos que antes estavam, né, na casa das pessoas e agora vão voltar para o ambiente da empresa, para toda a rede da empresa, né. Treinar novamente o pessoal para utilizar, né, essa nova tecnologia. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter que passar por um momento de rever, processos, tecnologias e a forma de lidar com as pessoas, especificamente no que se refere à questão dos dados, né. Eh, então, quer dizer, nesse novo momento, você espera o quê? Uma nova relação com o cliente, uma nova relação com os empregados, e tudo isso passa por esses desafios que aconteceram nesse momento, né, serem vencidos para a gente poder entrar nessa nova etapa. E eu penso também, que é muito possível que a gente venha enfrentar novas exigências do governo, né, no momento pós-pandemia. A gente não vai operar da mesma forma. Então as empresas têm que certamente vão ter que adaptar o seu ambiente digital, o seu ambiente de segurança e de privacidade a essas novas exigências, né. Então quando a gente fala, olhando para o compliance de dados, aí já para a gente caminhar para o final, para a Tatiana não brigar comigo, quando a gente pensa, né, em termos de recomendações e visualizando, né, toda essa lógica de compliance, como que eu acho que a gente tem que pensar o compliance digital? Como a gente adapta essa lógica do compliance para o compliance digital? Em primeiro lugar, não tem como a gente escapar, é o número um, página um do livro, né, a cultura de compliance digital que tem que vir de cima, né,
Então, assim como as empresas se adaptaram à cultura do compliance, agora o compliance digital tem também que ser algo de relevante e foco de cima para baixo. E quando eu falo de cima para baixo, por quê? É necessário, num momento como esse, especialmente, envolver os responsáveis pelo compliance digital, eventualmente até agora, né? Não digo nem eventualmente, não foi uma palavra boa, não. Com certeza agora, no comitê de crise, né? Então, se as empresas não podem estar gerindo a crise, né? Ignorando as demandas, as necessidades, que provavelmente só as pessoas responsáveis, né, pelo compliance digital vão poder apresentar, né? E aí isso envolve o quê? Contratação de pessoal, né, relacionado, o encarregado, né, quando você fala em LGPD, o nosso encarregado, que as pessoas chamam de DPO, né, para usar a nomenclatura mais bonita, antes, o encarregado, equipes multidisciplinares, porque você vê, estamos aqui nós, advogados, conversando sobre compliance digital, né? Então, você tem que envolver pessoas que vão cuidar dos recursos financeiros relacionados a isso, a equipe de TI também, né, dando seu feedback, seu retorno com relação ao assunto. Então, a questão dos recursos financeiros é bastante importante. Adaptar políticas e procedimentos, né? Então, por exemplo, você tem um canal de denúncia antes da pandemia, antes do trabalho remoto, antes da digitalização da sua empresa. Hoje, certamente, esse canal de denúncia vai ter que ser adaptado, né? Por duas questões, privacidade e segurança, né? Avaliar, integrar dentro da matriz de risco da própria empresa essas questões que eu estou falando aqui, né? Privacidade, a ameaça cibernética, isso tudo tem que estar dentro dos riscos que a empresa enfrenta normalmente. E aí eu estou falando de todo tipo de empresa, né? É engraçado que antigamente, quando eu comecei a me interessar sobre o tema, tinha algumas, né, que eram aquelas que eram o foco, né, dos hackers. Agora você não tem isso, né? A gente superou esse momento em que o foco era aquelas empresas de infraestrutura, né, de utilidades, saúde. Não são só mais essas, né? Agora você tem qualquer tipo de empresa está sujeita a esse tipo de ameaça, né? Posso um pouquinho mais, Tati? Ainda tenho mais uns minutinhos? Dois, então tá. Dois dá. E aí, não, para fechar, eu acho que, assim, tem uma questão importante, que, assim, essas adaptações que eu falei, eu tentei falar, né, em conjunto, o que se refere à segurança e o que se refere à privacidade. Mas quando a gente fala especificamente em privacidade, tem desafios, né, particulares, né, com relação à privacidade, né. Por exemplo, a LGPD, quando a gente fala de LGPD, a gente tem que pensar que você tem que repensar as regras de sigilo dentro da empresa, isso é uma questão. Então, a gente vai ter, a partir de a partir de agora, né, a partir da vigência da LGPD, que a gente espera que seja em breve, né, embora seja uma novela que por enquanto a gente não tem resposta, mas a questão de rever regras de sigilo dentro da empresa, sigilo com relação aos dados dos empregados, aos dados da própria empresa e aos dados de clientes, né? Adaptar a infraestrutura de tecnologia LGPD. Então, fala-se muito, né, em segurança by design, privacidade by design, ou seja, começar já do zero, os novos produtos da empresa já têm que ser pensados considerando não só segurança, mas também a privacidade, né? Exigir dos fornecedores, né, de toda da sua cadeia, né, a mesma preocupação que você tem com relação à segurança e privacidade, né? Porque é uma coisa muito comum você ver casos em que os seus dados dos seus clientes, eles são sujeitos a vazamento, através da tecnologia de terceiros, né? Na plataforma de terceiros que você trabalha, na plataforma do seu fornecedor, na plataforma do seu parceiro, né? Então, a gente tem que começar cada vez mais a ficar de olho nessa questão com quem a gente trabalha. Para isso, revisar contratos, né? Finalmente, assim, para não me estender mais, a questão do compliance officer e do DPO, que é um assunto até bem interessante. Semana passada, retrasada, saiu uma notícia, muita gente falou sobre isso, que a autoridade belga, atenção que eu estou falando da autoridade belga, não estou falando do Brasil, eu estou querendo dar um exemplo para a gente usar e adaptar ao caso brasileiro, né? Mas a autoridade belga
sancionou uma empresa, agora não vou me lembrar exatamente do nome da empresa. Bom, porque entendeu que acumular as funções de Compliance Officer e de DPO, né, que é o nome que se usa na Europa, foi contra houve um conflito de interesses aí de acumular a função de duas pessoas dentro de duas funções na mesma pessoa. Então, cuidado que aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente não tem esse mesmo artigo que você tem na GDPR que trata desse assunto, ele não foi refletido exatamente aqui no Brasil, mas é uma preocupação que a gente tem que ter, porque essa preocupação ela faz sentido, né? O compliance officer ele tem determinados interesses com relação a dados, né? Ele trabalha com dados. E o DPO, teoricamente, tem que ser uma pessoa neutra nessa situação. Então, assim, eu acho que, para fechar aqui, eu acho que essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter em mente, e esse é o momento da gente pensar essas questões, né? Para já começar esse momento pós-pandemia, que a gente espera que seja um momento muito melhor, de olho nessas questões que são muito relevantes relacionadas ao compliance digital. Era isso. Tati, você tá muda. Cecília, muito obrigada. Eu acabei, nessa confusão da gente ter se atrasado, esquecendo de te apresentar. A Cecília é professora pesquisadora de Direito Penal Econômico da UERJ e doutoranda e mestre pela UERJ, pesquisadora visitante na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. Eu vou passar agora... bom, como eu tinha dito, as perguntas vão ser feitas ao final das exposições. Eu vou passar a palavra agora para a Patrícia. A Patrícia... Deixa eu pegar aqui o currículo dela. Patrícia é Regional Compliance Counsel na América Latina, da Tecnip FMC. Tem mais de 13 anos de atuação nas áreas jurídica e de compliance de empresas multinacionais, em sua grande maioria no setor de petróleo e gás. Formada em Ciências Políticas nos Estados Unidos, possui a LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC. É mestre em Compliance pela Universidade de Castilha-La Mancha e especialista em Compliance pela Universidade de Coimbra, além de dar aula em vários outros lugares e palestras também. Então, eu passo a palavra para a Patrícia para fazer as considerações sobre o tema num panorama geral de continuidade da integridade para os programas de compliance, mesmo nesse período pós-pandemia. Obrigada, Tati. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigada, Tati, pelo convite. Parabéns aí a Tatiana e ao Antônio por essa parceria, iniciativa da ESA-RJ, com esse ciclo de debate. Eu tive a oportunidade de assistir a última, a gente está tendo mais uma hoje, se eu não me engano, já tem mais uma também agendada, então esse ciclo é bem interessante, são bem diversificadas as palestras, mas um tanto quanto agregadora todas, né? É um prazer estar aqui dividindo essa, acho que experiência mais do que dada, não diria conhecimento, eu diria experiência com todos, principalmente nesse momento, que é um momento de aprendizado para todo mundo no que diz respeito a essa readequação dos programas frente a uma realidade atual e eu acho que um futuro ainda muito incerto, porque quem disser hoje que sabe o que vai acontecer, eu acho que é uma grande bola de cristal e a gente precisa ter essa cautela em falar também do futuro, né? Então, diferente dos meus colegas que estão aqui, que, aliás, eu faço um parênteses, são todos muito queridos e eu tenho um prazer enorme de estar aqui dividindo esse fórum com eles, com o Marlos, a Dani, a Cecília, enfim, Tati, Antônio. Mas, em vez de pegar um tema específico, eu achei interessante trazer uma abordagem, ou seja, um panorama um pouco mais geral quanto a essa adaptação e a continuidade dos programas de compliance diante dessa nova realidade. Então, a gente vai falar rapidamente dos impactos iniciais, o que a gente passou e viu na prática, algumas das adaptações, e um pouco desse planejamento futuro, quando a gente fala também de alguns dos riscos identificados, né? Então, eu acho que a experiência que a gente teve na Tecnip FMC, e para quem não conhece, a Tecnip FMC é uma das maiores prestadoras de serviços na indústria de óleo e gás, que é uma indústria que está extremamente afetada não só pela crise da pandemia, mas também pela crise no setor, né? O preço da commodity hoje do óleo nunca antes visto uma crise na oferta e na demanda. Então, assim, de fato, a gente está tendo que se reinventar bastante na nossa indústria. Mas eu acredito que a experiência que a gente tenha passado na Tecnip FMC
não deva ser tão diferente da realidade enfrentada pela maioria dos profissionais de compliance que estão aqui, seja no Brasil, seja de fora, porque eu também já vi que tem bastantes colegas aí de outras locações. Então, em um primeiro momento, o que a gente observou? Que todas as funções da empresa, não só compliance, elas estavam com foco muito específico no cumprimento de protocolos de saúde e segurança para garantir o bem-estar ou até mesmo a sobrevivência dos nossos colaboradores, né? E isso tudo muito balanceado com a questão que a Cecília trouxe de privacidade de dados, altas discussões sobre como que a gente vai dar o resultado do Covid para aqueles que embarcam ou não, isso pode ser aberto para o cliente, para as autoridades. Então, esse foi muito o foco inicial. Em especial para as empresas multinacionais como a gente, que já seguem regras de GDPR, que tem colaboradores europeus, às vezes, embarcados. Então, isso tudo foi considerado num primeiro momento. Acho que o foco, sem dúvida alguma, diante das mais variadas continuidades de negócio que a gente tinha, porque algumas empresas eram consideradas essenciais, outras não, a gente teve um foco muito similar. Só que logo depois desse impacto das primeiras semanas, que eu diria que todo mundo entrou quase que numa pseudo-inércia aí, a gente precisou começar a debater em cada departamento sobre a continuidade do negócio. E eu acho que um dos primeiros focos que o departamento de compliance, pelo menos no nosso caso, focou e se questionou foi em relação à comunicação, né? Então, acho que as perguntas que foram feitas logo a princípio foi, bom, considerando o momento da crise, será que esse é o momento certo da gente aumentar o nível de comunicação de compliance? Esse é o momento certo da gente manter o planejamento de evolução dos programas, a gente apresentar novas políticas, sistemas, novas obrigações para os colaboradores? E depois de algum debate inicial, a gente rapidamente chegou a um denominador comum e quase que um ponto de equilíbrio, concluindo o seguinte, que não era o momento da gente comunicar em excesso sobre novos procedimentos, até porque o foco era saúde e segurança e aquela comunicação específica. Então, a absorção de novidades, né, de temas diferentes, de comunicados, elas estavam muito grandes, então a gente entendia que a absorção de novos procedimentos especificamente seria muito baixa nesse período. Mas, ao mesmo tempo, a gente observou que sim, a gente deveria, sem dúvida alguma, manter ou melhorar o nível de comunicação no que diz respeito ao reforço dos princípios fundamentais da empresa, que no nosso caso incluem integridade, e principalmente a questão de não aceitação dos atalhos, né, os shortcuts, como a gente chama, e principalmente aquelas facilitações indevidas para garantir os objetivos financeiros, porque acho que ninguém está aqui para dizer que a gente faz filantropia, a verdade é que toda empresa busca seus objetivos financeiros, mas a gente tem que ter muita clareza que aqueles objetivos hoje, principalmente no momento de crise, não podem ser a qualquer custo, né? Então, essas facilitações indevidas, elas não seriam aceitas, então a gente reforçou muito a questão de tolerância zero em relação a isso, assim como a gente reforçou bastante também o apoio aos mecanismos de reporte, né, aos canais de denúncia, ou seja, que se alguém presenciasse violações ao Código de Conduta ou normas aplicáveis, que a gente não poderia ter medo de falar nesse momento também de crise, como a Cília bem levantou, um momento que sim, as empresas estão retraindo não só os seus negócios, mas muitas vezes o número de pessoas. Então, esse suporte ao speak-up culture, como a gente chama, foi muito importante também, foi uma comunicação que a gente entendeu. Bom, a parte de novos procedimentos não é o momento, mas a parte de reforço dessa boa cultura, sem dúvida alguma, é relevante nesse momento. Então, esse foi muito o foco inicial no primeiro choque dessa mudança de cenário, ou desse novo normal, como a Cecília comentou. E também foi de suma importância a gente focar, como mencionado na parte do compliance digital, a necessidade de revisão de alguns dos procedimentos existentes diante dessa nova dinâmica de negócio, né? E aí a gente tem vários exemplos, mas eu acho que o mais óbvio, que tocou mais de perto todas as empresas, foi a parte de doações, por exemplo, né? Então, todas as empresas, elas costumam ter no âmbito do seu programa de compliance regramentos em relação às doações. Qual é o procedimento de due diligence da parte receptora? Enfim, é um processo em geral longo, porque você verifica, avalia, tem aprovações. E aí a gente parou e falou assim, bom, considerando a emergência que a gente tem, a necessidade de doações em algumas locações, porque a gente sempre trabalha muito perto das comunidades que a gente opera, e são diversas essas operações,
fazia sentido ter aquele tipo de procedimento nesse momento? Então, isso também eu acho que é parte da adaptação de um programa diante de um novo cenário, né? E a gente concluiu que não, a gente deveria manter os procedimentos para qualquer outro tipo de doação social, contribuição de caridade ou patrocínio, mas que especificamente para o momento, para os materiais relacionados à Covid, que em geral eram EPIs, né, o equipamento de proteção, como máscara, e para hospitais que a gente conhecia perto dessas regiões onde a gente trabalha, que a gente precisava ter um procedimento diferenciado. Não significa que você vai flexibilizar e dizer agora pode tudo a qualquer momento, mas precisava ali ter um nível de aprovação, de repente, menor, ou que não tocasse corporate, e por aí vai. Então, esse foi um exemplo de adaptação. E assim como esse procedimento, acho que a gente poderia aqui comentar diversos outros, mas eu acho que a ideia central que a gente queria passar é exatamente essa necessidade de revisar as políticas e procedimentos existentes e ver se elas ainda vão fazer sentido, tanto numa mecânica que pode ser temporária ou uma mudança que ela pode ser muito mais prolongada do que a gente imagina, né? Então, essa adequação para o futuro, que, como eu disse, ainda é incerto, ela, sem dúvida alguma, vai ser necessária para o que diz respeito à continuidade de aceitação do programa e até mesmo avaliação de eficácia, porque, de repente, o que a gente tinha até então não vai ser tão eficaz para esse momento agora que está tendendo a ser cada vez mais virtual, né? E diante desse novo pensar, desse novo cenário, a gente, sem dúvida alguma, passou aí por um processo de revisão de tudo, de comunicação, implementação dos processos, treinamento, o que continua ou não, o que vai ser postergado, o que vai ser muito mais digital, né? E até mesmo inovador, porque eu acho que a gente saiu um pouco da nossa zona de conforto também, e isso trouxe uma necessidade da gente repensar mecanismos e que às vezes vão trazer até melhoras. Então, às vezes a gente é muito reativo no sentido de, putz, mas eu sempre dei aquele treinamento online, presencial, como é que vai ser agora? E às vezes a gente vai estar criando aqui mecanismos muito mais inovadores e que podem ter impactos positivos, né? Acho que os treinamentos são um exemplo, porque sem dúvida alguma foram extremamente impactados. A gente sempre defendia os treinamentos presenciais, onde você tinha ali interação com as pessoas, mas isso não foi possível, não está sendo possível durante a pandemia, e eu acredito que também não seja quando a gente retornar, porque mesmo num ambiente de retorno ao trabalho, você vai ter ali restrições de aglomeração, de reuniões em salas pequenas. Então, a gente precisa começar a sair do tão defendido treinamento presencial e pensar, diante dos novos cronogramas, quais são as novas opções, né? E aí a gente começa a inovar. A gente começou a pensar, por exemplo, em podcast, que é algo muito comum nos Estados Unidos e que a gente quase não via no Brasil. Os webinars agendados, mas também aqueles treinamentos online, onde a gente permite que a pessoa, diante da agenda dela e do tempo dela, e pela curiosidade própria, o interesse no tema, vá lá e busque, né? Então, essa parte também sofreu uma adaptação bem grande. No que diz respeito aos demais processos, eu acho que como demos sorte por ser uma empresa já avançada no seu programa de compliance, até mesmo por ter um programa global, a gente já tinha muito dos nossos processos automatizados e com utilização de plataformas online, como, por exemplo, todos os processos de due diligence, de intermediários, de terceiros intermediários, né, de alto risco, enfim, parceiros de negócio, registros de interação com a administração pública, isso tudo já era muito automatizado na empresa. Mas o que eu vi foi muitos colegas enfrentando essa dificuldade de ainda ter muitos procedimentos que são ou por papel, ou por entrevista, ou por visita, e que não estão sendo mais permitidos agora pelas restrições que a gente está tendo. Então, acho que essa necessidade de automatização, como a Cecília mencionou, de digitalização de muitos dos nossos processos, ela, sem dúvida alguma, vai ser essencial aí pensando nessa readequação do futuro. Eu acho que um outro pilar que foi extremamente debatido também nesse período aí de adequação ou adaptação, né, foi a questão das investigações internas, né? A gente estava muito ligado àqueles processos ainda de que não, você chama alguém e tem 2 pessoas e tem que fazer a entrevista na sala e tudo mais. E eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer agora é qual vai ser a tendência,
né? A gente para de investigar, a gente continua até para uma necessidade de continuidade do programa e a credibilidade do mesmo, né? Como que a gente adapta os nossos recebimentos ou a linha de ética ou de denúncia, como também foi mencionado aqui. Nós teremos um aumento por conta dessas demissões em massa ou por conta da pandemia. Como que a gente deve tratar? Deve ter uma separação agora do que diz respeito ao ambiente de trabalho e, de repente, trazer o RH à mesa, enquanto compliance fica focado nas investigações de mais alto risco, né? Então, eu acho que isso tudo vai fazer parte agora desse debate de readequação, como realizar entrevistas, a parte de segurança, né, que foi muito bem colocada aqui pela Cecília. A gente está exposto agora ao mundo virtual, a gente numa sala controla muito bem quando a gente diz, olha, você não pode gravar essa entrevista, mas o que é feito atrás de uma tela? A gente não sabe, né? Então, as políticas funcionam para essa nova realidade e isso tudo precisa, sem dúvida alguma, ser revisto do ponto de vista de continuidade das nossas, eu diria, obrigações, né? Como profissionais de compliance, como parte de um programa de compliance que é manter a sua existência e, mais do que nada, a sua credibilidade e eficácia. Ou seja, eu acho que, de maneira resumida, a gente tem que ter uma visão de que a nossa função como compliance officer ou como departamento de compliance, enfim, aqui alguns estão misturados ao jurídico ou não, é trazer soluções para o nosso business, né? A gente não ser uma caixa de Pandora, não ser aquela função burocrata que existe para falar não, isso não pode. Eu acho que nós temos que existir, para ajudar a nossa liderança a conhecer quais são os riscos existentes ou os novos riscos que virão diante desse novo cenário, para que eles aí sim tomem decisões informadas, né? Que a gente seja visto como o que a gente chama de trusted advisors, né? E não como aquelas pessoas que estão ali para brecar o andamento da companhia. Mas eu acho que isso, obviamente, que ligada às questões de risco. Tem coisas que são branco no preto. Se alguém chegar para você e falar, posso pagar uma propina e tomar um risco aqui para ganhar o contrato? Isso aí, sem dúvida alguma, é um não e, muito provavelmente, a sua opção, se o business quiser continuar assim, é sair dessa empresa. Mas tirando essa parte preto no branco, a gente precisa entender qual é o apetite de risco da empresa, quais vão ser os nossos aconselhamentos, né, em dizer, olha, tem esse caminho ou esse, os riscos são esses, e isso é o que a gente indica ser feito, e virar, de fato, um grande aconselhador do negócio. E eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que o aperfeiçoamento dos nossos programas ele não pode parar, né? Porque, sem dúvida alguma, a gente tem expectativas dos stakeholders, né, dos investidores, dos funcionários internos, dos clientes externos, mas também das próprias autoridades. As autoridades elas também estão se adaptando de uma maneira até bem rápida a esse novo normal, né? A gente vê uma manutenção aí das revisões, das investigações, das atuações, de fato, dos órgãos regulamentadores, né? Reuniões, por exemplo, no que diz respeito a acordos de leniência, enfim. E essa expectativa, eu acho que dos stakeholders, sejam eles autoridades, clientes ou qualquer um, é de que essa adaptação ocorra para que a gente continue evoluindo no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos nossos programas. E acho que, por fim, até porque o nosso tempo é curto e a minha ideia foi dar uma pincelada nos principais pontos, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o mais óbvio, que é a reavaliação, né, do nosso risk assessment, da nossa avaliação de risco, considerando as problemáticas atuais e futuras. Então, acho que a gente não pode ignorar, além daqueles riscos clássicos que sempre foram revisados, a questão de como que é o novo perfil das empresas, né? As empresas pré-pandemia talvez não sejam iguais do ponto de vista de perfil às empresas pós-pandemia, no que diz respeito ao tamanho, ao tipo de contrato, às aquisições ou até cisões que vão passar, né? Vai ser um período de bastante M&A, eu diria. O outro ponto que a gente não pode desconsiderar é a tentativa da busca do tempo perdido no que diz respeito aos negócios com a volta da atividade econômica, né? Ou seja, a compensação das perdas que vão ser buscadas nesse ambiente talvez mais flexibilizado. Eu acho que o business vai ter uma
uma expectativa de, não, me ajuda a fazer negócio, e a gente tem que balancear muito bem até onde vai essa ajuda ou essa flexibilização, né? A gente não pode deixar os líderes pensarem que o cenário normal agora é que tudo pode para atingir os objetivos, e a gente volta ao ponto lá inicial de comunicação e de mensagem de integridade reforçada. Acho que a gente também deve considerar esse cenário de insegurança que vai existir no retorno ao trabalho, e, consequentemente, riscos trabalhistas e outros ligados aos colaboradores, e considerar que as autoridades elas farão, sem dúvida alguma, um escrutínio, eu acho que ainda maior nas atividades que foram executadas nesse período de crise. Então, a gente ter a falsa ilusão de que, não, agora tudo pode ficar emergencial e nada vai ser visto, eu acho que é um grande erro. E sem dúvida alguma a gente já está vendo aí, enfim, investigações que estão públicas, e eu acho que esse escrutínio vai ser ainda maior. Então, por óbvio, pessoal, a gente não tem tempo aqui de passar por todos os pontos em discussão detalhada, mas eu acho que a ideia era mais ou menos essa, era colocar uma linha de pensar, né, uma discussão no que diz respeito ao que foi o cenário imediato, falar um pouco de todas essas adaptações e readequações que são necessárias e um pouco desse risco futuro que a gente está avaliando. E, sem dúvida alguma, eu acho que o legado que a gente vai ver desse período crítico é uma adaptação e uma normalização, talvez, de um compliance mais automatizado, um pouco mais à distância, mas não menos perto das pessoas, e até mesmo considerando, enfim, as restrições de orçamento, de redução de equipes que nós teremos no futuro. Então, a gente precisa endereçar essa nova realidade quanto antes, adequar com priorização, com um risk-based approach, né, buscando, sem dúvida alguma, a melhoria contínua do programa e da nossa cultura. Então, era isso, Tati. Agora eu vou aproveitar para pegar aqui um pouco de aconselhamento grátis e ouvir os meus outros amigos especialistas. Bom, Patrícia, muito obrigada. Seguindo aqui a nossa ordem, eu vou passar agora a palavra para a Daniele. A Daniele é formada pela Cândido Mendes Centro, possui LLM de Negócios Internacionais na Universidade da British Columbia, no Canadá, e extensão em Trade Commerce na British Columbia Institute of Technology e certificação em treinamento em compliance pela LEC. Ela é Regional Counsel de empresa multinacional, responsável pelo Brasil e pela América do Sul, por todas as demandas legais e de compliance desse negócio. Bom, tá. Dani, boa tarde. Você tem aí tempo para expor a sua parte. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Tatiana Costa e Antônio Nóbrega pelo convite e também participar desse evento juntamente com profissionais os quais admiro, Patrícia, Cecília e Marlos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, conforme a Patrícia mencionou, ela já deu uma introdução sobre o tema no qual eu vou ingressar, né? E não poderia ser diferente, porque eu sempre atuei na área em ambiente fabril, então vou falar um pouco da área do compliance nesse ambiente fabril, né? Então, acima de tudo, eu acho que o profissional de compliance, ele vai ter que se reinventar. Foi um pouco do que a Patrícia introduziu, né, e reinventar como? Ter uma interação maior com as outras áreas. Então, acredito, principalmente quem lida com o ambiente fabril, que esse profissional do compliance, ele vai estar dentro desse comitê de crise e, principalmente, juntamente com a área de segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque a gente vai avaliar uma forma de trabalho no ambiente pós-pandemia, ambiente fabril pós-pandemia, e que a gente vai enfrentar realmente muitos problemas econômicos e principalmente trabalhistas, né? Então, a área do compliance, ela juntamente com essa área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, ela deve focar, acima de tudo, no programa de gerenciamento de riscos, no qual trata de gestão de segurança e saúde do trabalho. E por que isso? Para que a gente possa dar continuidade às atividades essenciais do negócio. Porque lá antigamente, né, vamos dizer, antes da pandemia, né, acima de tudo, os equipamentos de proteção individual, que a gente tanto menciona como EPIs, eles eram implementados para extinguir e mitigar riscos. Só que com a crise atual, alterou profundamente os ambientes de trabalho, visto que não é possível mais a gente delimitar a presença do vírus. A gente tem que entender que o vírus, a gente não sabe quem é o portador do vírus, de onde ele vem, como que as pessoas se contaminam, né? Então, na prática, a gente verifica que existe um novo risco, que pode ser tanto até mesmo de uma pessoa passando para outra,
ou até mesmo porque a pessoa pode ter adquirido isso no ar, né, no ambiente fora do trabalho. Então, fica muito difícil da gente mensurar onde, quando a gente tem profissionais que, infelizmente, adquiriram o Covid-19, de onde aconteceu isso, com que forma aconteceu. Então, eu gostaria de mencionar que teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que ela entendeu que a possibilidade da caracterização, né, do Covid é considerada uma doença ocupacional, independente da comprovação do nexo causal, se for laboral, e afastando o que consta determinado no artigo 29 da MP 927. Então, acima de tudo, a gente está enfrentando novas regulamentações também, como da Secretaria do Trabalho, o Ofício Circular 1088 de 2020, que determina a implementação das medidas de prevenção e redução do contágio do Covid-19, que são voltados para os seguintes temas que a gente considera os mais importantes, que são higiene, né, a forma de conduta, como é feita essa higienização, desinfecção do ambiente de trabalho, principalmente no refeitório, juntamente com o local onde os funcionários se alimentam, né? Principalmente no ambiente fabril, a gente tem muito isso, onde todas as refeições acontecem. O serviço especializado de engenharia e segurança e medicina do trabalho também está envolvido com essas modificações, quer dizer, ele está junto com a área do compliance para que a gente possa realmente fazer valer essas normas. E a gente tem também, a gente nunca pode esquecer, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, né? E, acima de tudo, não só o ambiente fabril em si, que a gente tem que se preocupar com todos esses critérios de higienização, desinfecção, mas também o transporte dos trabalhadores, como eles vêm até o ambiente de trabalho, né? Então, para vocês verem que existem muitas adequações e que isso vai acontecer pós-pandemia, já vem acontecendo e que isso ocorrerá também pós-pandemia. Então, a gente tem que atentar que o Ministério Público do Trabalho, ele também publicou notas técnicas, visando o quê? A proteção desses trabalhadores e recomendações de implementação de medidas de controle aos ambientes laborais. Então, além de tudo, a gente também tem os estados, os municípios, que publicaram também atos normativos, que impõem regras às empresas, tais como o plano de testagem do coronavírus em todos os funcionários, então isso daí vem acontecendo, o uso de máscaras, que é o que mais todo mundo menciona, mas o uso de máscaras e álcool gel, e, acima de tudo, o distanciamento dos trabalhadores. E sabemos que muitas das empresas não têm hoje esse local apropriado para esse distanciamento. Então, tem certas empresas que estão tendo que fazer novos layouts, adequações nos seus layouts, para que possa ocorrer e que, de alguma forma, possa cumprir essas normas, né? E, em uma visão mais ampla, as indústrias também, além de fornecer as máscaras, o álcool gel, o plano de testagem do coronavírus e todos os seus funcionários, e até mesmo quando ela faz esse distanciamento, quer dizer, tem essa readequação do layout, muitas das empresas acham que já resolveu a questão, mas infelizmente não, porque em termos de segurança e saúde do trabalho é diferente. Então, acima de tudo, o Compliance Officer precisa ajudar essa área que a gente denomina como área de segurança e saúde do trabalho, a área de ADS, tem outros que trocam as siglas, mas não importa. Acima de tudo, a gente tem que auxiliá-los na parte documental, porque essa parte documental, lá deve constar os levantamentos, os monitoramentos, as medidas de controles, os registros de treinamento desses trabalhadores para esse novo ambiente de trabalho, que a gente sabe que a gente teve que realmente fazer essas devidas adequações, além de conter também diretrizes da política de segurança e saúde do trabalho. E, além de tudo, os documentos ocupacionais da empresa, no qual devem contemplar os riscos decorrentes desse novo coronavírus. Então, a gente vai ter que realmente ajudá-los a fazer essas adequações desse novo cenário, né, com relação a essa pandemia, e tem que conter todas essas medidas implementadas. Então, quem realmente ainda não atualizou, precisa olhar desde já, juntamente com a sua área de segurança e saúde do trabalho, para poder atualizar conforme as modificações de todas essas normas. Infelizmente, nós não sabemos também quanto tempo essa pandemia irá perdurar, né? A gente não sabe, a gente não tem uma data de finalização dessa pandemia. Então, as medidas restritivas, elas devem permanecer sempre vigentes. Isso porque, para
exatamente afastar a possibilidade de contaminação dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores dentro do ambiente operacional, né? Então, a gente também tem que se atentar a exigências contidas nas normas regulamentadoras, como, por exemplo, revisão e atualização de procedimentos de ordens de serviço, que é a norma regulamentadora 01, mapas de risco dos locais de trabalho, norma regulamentadora 05, registros de treinamento e entregas de EPIs, como, por exemplo, as máscaras, que é dos trabalhadores, né? Norma regulamentadora 06. Além de protegermos os trabalhadores, a gente também vai evitar que a empresa sofra fiscalizações, porque, dependendo da fiscalização, pode configurar numa atitude que, se não estiver devidamente adequada, grave, considerado grave, e com eminente risco das atividades serem paralisadas. Pode ser até mesmo de forma parcial ou de uma forma definitiva, que eu acredito que nenhuma das empresas queiram nesse momento, que a gente está nesse processo de readequação e de retorno gradativo, né? Então, a gente também tem que se atentar à norma regulamentadora, número 3, que ela fala do embargo e de interdição. Então, a gente tem que evitar que isso ocorra para as empresas, né? Então, é importante mencionar que a gente vai ter realmente adoecimentos nesse período, né? E, infelizmente, até mesmo podem ocorrer fatalidades com esses trabalhadores, né? Em função da contaminação do Covid, mas a gente tem que se proteger termos judiciais e previdenciários, e por isso a gente precisa ter os documentos ocupacionais, que são primordiais para afastar, no mínimo, e mitigar a responsabilização da empresa, né? Então, todas as medidas de controle, de segurança e saúde do trabalho precisam estar devidamente atualizadas e todas essas normas devidamente adequadas na empresa. E o outro ponto, ele também está relacionado ao álcool gel, né? Quando a gente for buscar, a gente não tem uma norma que fale especificamente do álcool gel, mas que a gente precisa fornecer álcool gel para todos os nossos funcionários e que está sendo considerado até como um EPI, né? Mas a gente não tem isso devidamente regulamentado. E, para finalizar, o importante é que a gente também não só se preocupe com o nosso ambiente laboral, nosso ambiente de operação, mas também com os nossos prestadores de serviços. Por quê? Porque eles executam atividades que são importantes e essenciais dentro das dependências da empresa. Então, a gente tem que, de alguma forma, fazê-los eles seguirem as obrigações que constam na nossa indústria, né? Então, nossa empresa contratante ela precisa ter as mesmas regras, seguir as mesmas regras do nosso ambiente laboral. E, acima de tudo, a gente tem que exigir deles a documentação ocupacional também, plenamente revisada e atualizada conforme o Covid-19, para evitar risco de responsabilização tanto solidária ou até mesmo subsidiária. E, atentamente, essas empresas prestadoras de serviços que prestam serviços que são indispensáveis, como, por exemplo, o transporte coletivo desses trabalhadores, ou até mesmo a chegada da alimentação nos refeitórios, precisam também passar pelo processo de higienização e aprovação por parte da Anvisa, né? Porque é essencial essa exigência para o ambiente operacional. Então, apesar desses cenários atual e curto prazo, né, que a gente realmente não sabe, recomenda-se que as empresas avaliem as suas formas de trabalho, medidas de controle, de segurança e saúde do trabalho, principalmente dentro do setor industrial, que é primordial, para que a gente possa zelar de forma segura e passar por essa pandemia em que todos os trabalhadores tenham saúde e, acima de tudo, que a gente possa ter um crescimento nas nossas atividades pós-pandemia, né, nas atividades laborativas, produtivas, e para que também evitem que as empresas recebam mais à frente um termo de ajustamento de conduta. Então, é isso que eu tenho a agregar a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Dani, pela sua fala. Dando seguimento agora, eu vou passar a palavra para o Marlos. Marlos é associado sênior de Compliance e Investigação no Trent Ross Watanabe Advogados, tem LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBMEC Rio de Janeiro, certificados internacionais, mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor em cursos e outros eventos. Bom, Marlos, estou passando a palavra para você agora. Bom, boa noite a todos e a todas.
que nos assistem. É uma honra enorme participar deste debate virtual. Então, hoje eu estou duplamente feliz, não apenas por partilhar algumas reflexões breves sobre um tema que eu tenho e venho trabalhando, nós vimos trabalhando muito no escritório, mas também pelo convite, e aqui eu aproveito para agradecer a Escola Superior de Advocacia, na pessoa da Tati, e também ao Antônio por moderar e aqui nos provocar com perguntas e questões, cujas respostas talvez não as tenhamos. Mas eu aceitei o desafio de trabalhar esse assunto doações, talvez não guarde uma relação direta com a mídia que nós vimos diariamente no Jornal Nacional, mas, obviamente, que as doações ganharam uma certa, eu diria, relevância no cenário nacional, principalmente se nós considerarmos um déficit da administração pública em conter, em oferecer à sociedade o tratamento e as medidas necessárias de proteção contra a Covid-19. Então, esse tema acaba se tornando, eu diria, imprescindível e, neste momento, as empresas, especialmente as multinacionais, são chamadas a agir. E aí nós começamos a acompanhar esse movimento, principalmente no início de março, das empresas doando bens ou serviços em favor da administração pública. Bom, pois bem, eu gostaria aqui, como o tempo é curto, de dividir a minha fala em dois momentos, em duas dimensões, uma jurídica normativa e a outra corporativa ou de autorregulação. Bom, no campo jurídico normativo, é importante nós lembrarmos que existem, poucos conhecem, mas existe um decreto federal que dispõe sobre as doações em favor de bens ou serviços, em favor da administração pública federal, autárquica e fundacional. Pois bem, então, se você, uma pessoa física ou jurídica, pretende doar, a primeira questão que precisa ser observada é a legislação. Uma outra questão é que a doação, a natureza jurídica da doação é de negócio jurídico previsto no Código Civil, negócio jurídico bilateral, portanto, regrado pelo Código Civil, e que deve atender às condições de qualquer negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito, e a forma prevista ou não, proibida ou não vedada em lei. Uma outra questão importante também é que a doação, sendo ela um ato de mera liberalidade, onde o doador destina parte do seu patrimônio para um terceiro de maneira livre e de boa-fé, é preciso que se tenha em mente, e aqui eu já começo a trabalhar um pouco do ambiente de autorregulação, que não apenas a lei impõe requisitos e vedações para as pessoas físicas ou jurídicas, mas também elas podem encontrá-las internamente. Ou seja, se nós pensarmos em um ambiente de autorregulação, um ambiente estimulado para que as empresas estabeleçam regras e procedimentos internos, é importantíssimo que se faça um parâmetro entre a lei e as políticas internas da organização. Por que eu digo isso? Muitas empresas, principalmente se formos pensar aqui no nível federal, existe um site que é o Reuse, destinado para o recebimento desse tipo de doação. Se for eventualmente algum bem que não estiver ali cotado ou listado pela própria administração como algo que seja imprescindível, deve a empresa buscar oficiar a administração através de uma manifestação de interesse, se for o caso. Então, a vontade, o ímpeto em doar, a intenção de boa-fé de querer destinar um bem, passa necessariamente pela avaliação da legislação que se aplica àquela transação, àquele negócio. E quando a gente fala de ambiente corporativo, bom, existem algumas empresas que podem, eventualmente, ter restrições ou até mesmo proibições expressas, por exemplo, no seu código de conduta. Então, é importante que você conheça, alguns aqui já falaram, a Patrícia, a Daniele, todos aqui falaram em riscos, né?
Então, quando nós falamos em doações, também existem riscos, esses riscos precisam ser avaliados, precisam ser conhecidos, para, a partir disso, você poder estabelecer controles. E aqui, falando um pouco de controles, eu acho que é super importante que você avalie se existe alguma vedação expressa no seu código de conduta, na sua política de patrocínio / doações, se existem limitações de valores para que você faça uma doação, se existe limite para que você doe, por exemplo, em dinheiro, e dentre outros, né? Mas, principalmente, essas disposições são colocadas à prova neste momento, uma vez que essa transação, via de regra, será feita com a administração pública. Um outro ponto que é interessante, ou seja, eu tenho um aspecto normativo, que tem requisitos, que tem vedações, que é preciso ser observado. Eu tenho no campo corporativo políticas internas e procedimentos que também precisam ser observados. E aqui, pegando um gancho na fala da Patrícia, é importante entender qual que é o apetite ao risco que essa empresa tem. Então, muitas vezes, ela não está disposta meramente a entregar máscaras, a doar álcool em gel. Ela quer fazer uma doação generosa, importante para um hospital local, algum hospital, por exemplo, estadual, e quer fazer isso em dinheiro. Existe algum problema ou não? Eu tenho que, como a Patrícia falou, que observar alçadas de aprovação. Então, dependendo do valor, eu tenho que aprovar desde um nível de coordenação, de gerência, até um nível de CEO, ou até submeter, eventualmente, essa transação para um board, para um conselho de administração. Enfim, existem questões no que tange às doações que precisam ser observadas, tanto no campo normativo quanto no campo de autorregulação. E sendo a doação um negócio jurídico, é importante que ele seja refletido em um instrumento jurídico. Então, você poderia, eventualmente, utilizar um contrato, ou até mesmo um termo de doação, ou até mesmo uma declaração do donatário recebendo aqueles insumos, aqueles bens e serviço. E aí, pensando em compliance, é evidente que se você vai doar, se essa doação é um negócio jurídico bilateral, e se o donatário é a administração pública, é super relevante que você conheça o seu donatário, que você entenda quem ele faça, para tanto, e para conhecê-lo, um background check ou uma due diligence reputacional, o mínimo de escrutínio para você saber se aquele agente, aquele indivíduo tem algum tipo de restrição, se ele responde ou não ao processo, se ele já esteve envolvido em algum caso de corrupção lato sensu. É muito importante também que isso seja feito. E também, ainda pensando em boas práticas, eu diria que, se você tem um instrumento, se você tem bens e serviços que você pretende doar, se essa transação é com a administração pública, é importante que se preze pela transparência. Ou seja, as autoridades, via de regra, se preocupam, obviamente, em cumprir requisitos legais ou regulatórios, mas, principalmente, a boa-fé e a transparência que se dá para esse tipo de transação. E aí, transparência um ponto importante, é que o decreto, principalmente no âmbito da União, ele veda expressamente a utilização da doação para fins publicitários. Então, é extremamente importante, principalmente para as empresas que doaram ou que pretendem doar, avaliar como esta comunicação para o ambiente externo, para os stakeholders, ela está sendo feita, para evitar que você seja, eventualmente, requisitado a apresentar algum tipo de evidência, algum tipo de esclarecimento sobre uma campanha que não é recomendável, inclusive proibida, publicitária. Então, você falar da doação que você faz, vinculando algum tipo de produto, de certa forma, buscando ali comercializar bens da própria companhia. E acho que o último ponto que é super interessante nesse ambiente de doações não só a transparência, mas a prestação de contas daquilo que você fez, de quem você comprou, para quem você entregou e, principalmente, minimamente buscar algo que é bastante desafiador, eu diria, na prática, mas minimamente você tomar conhecimento de como aqueles insumos foram empregados e se
esses insumos, esses recursos foram empregados corretamente. Nós vimos, alguns já mencionaram aqui, nós vimos acompanhando num momento dramático de pandemia, onde nós temos visto uma crise acentuada na saúde, principalmente, mas também na economia, que terá reflexos para o futuro. Esse momento histórico também impõe alguns cuidados, e esses cuidados, no que diz respeito às doações, devem ser tomados. E um outro ponto que eu gostaria de tratar, e aí já fugindo um pouquinho do assunto doações, diz respeito um pouco ao que a Patrícia falou e um pouco ao que a Daniele também contribuiu, que é um momento que a gente vive, principalmente agora em 2020, talvez de consolidação das estruturas de compliance, principalmente nas empresas multinacionais. A gente não pode sermos inocentes e acreditar que todas as empresas no Brasil possuem programas e estruturas de compliance. Isso não é verdade. A gente ainda tem a maioria das empresas, principalmente da base da pirâmide de micro e pequenas, talvez não conheçam ainda, mas as multinacionais têm se esforçado para, em certa medida, até criar uma cooperação entre as empresas para poder exigir na sua cadeia de fornecimento que os seus fornecedores tenham compliance. Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão sobre a superação que a gente precisa e que eu espero principalmente, aquela superação da síndrome do vira-lata brasileiro com relação à comparação, essa analogia que sempre fazemos com as normas internacionais. Então, aqui, fazendo uma digressão histórica brevíssima, se nós pensarmos em legislação de corrupção brasileira, é evidente que fomos influenciados, tal como diversos outros países, pelas normas, e principalmente pela norma anticorrupção dos Estados Unidos, a FCPA. Agora, em que medida, e lá essa reflexão é feita pela academia, pelo mercado e principalmente pelas autoridades, qual é o resultado que se espera dos programas de compliance e como nós somos capazes de verificar esses resultados. Então, pensando já encerrando a minha fala, pensando em métricas de verificação de efetividade, é importante que, nesse momento de consolidação, considerando aqui a lei foi promulgada em 2013, 2014, regulamentada em 2015, agora em 2020, a gente precisa repensar um pouco a capacidade desses programas de influenciarem comportamentos positivos no ambiente corporativo, mas principalmente de reduzir as infrações econômicas. Compliance exerce um papel fundamental nessa estrutura da organização. Ela contribui, ela tem um papel, eu diria, fundamental para a tomada de decisão, que não cabe ao compliance, cabe às instâncias decisórias, mas o compliance exerce, como disse a Patrícia muito bem, exerce uma função de comunicar as situações de risco para que aqueles que tomem as decisões possam estar conscientes e aceitar ou não o risco, implementando os controles necessários. Eu acho, Tati, que eu vou aqui, como fui o último, abrir espaço para os meus colegas e para os debatedores para que a gente possa trabalhar um pouco as ideias. Bom, Marlos, muito obrigada. É lamentável que a gente tenha tão pouco tempo e tanto assunto para falar. Nesses 2 primeiros debates, a gente já conseguiu perceber algumas pessoas que não trabalham na área e não militam na área, vieram conversar comigo. Compliance vai acabar, agora ninguém vai mais ter dinheiro, vamos tirar esse negócio de compliance da jogada. E a realidade é muito outra, que as empresas vão precisar fazer negócios e terem mais parceiros, então elas precisam verificar os seus procedimentos. Muitas empresas vão precisar ser vendidas e isso também é um risco de compliance que precisa ser avaliado para quem está vendendo e para quem está comprando um novo negócio. O debate com vocês hoje sim, já está agregando muito. E como a gente teve aquele delay no início, eu vou passar para as perguntas. A gente vai fazer as perguntas na ordem de exposição. O Antônio vai começando a fazer
a Patrícia e para a Cecília, e depois eu sigo com a Dani e com o Marlos. Passo para o Antônio a palavra, então. Bem, boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar todos pelas belíssimas apresentações, muito esclarecedoras. Acho que a gente está passando por um momento extremamente complexo. E aí, já fazendo um link com o debate que a gente teve na semana passada, né, Tatiana, que a gente conseguiu traçar alguns números, né, verificar alguns números da economia, e que isso ficou muito claro o desafio que a gente tem pela frente. Né? Um momento totalmente excepcional, de muita dificuldade, de muitos obstáculos no ambiente de negócio, uma dificuldade para obtenção de recursos, de capital. Então, a gente tem um momento realmente muito difícil, e nesse momento eu tenho certeza que as medidas de compliance vão se demonstrar como uma ferramenta extremamente útil para que a gente possa superar esse período com mais tranquilidade, né? Então, parabenizar aí a apresentação de vocês, que eu acho que foi muito proveitosa. E aqui, já endereçando uma pergunta aqui para a Cecília, acho que na sua fala você tocou muito na questão da necessidade de investimentos aí na parte do compliance digital, né, na parte de segurança e privacidade, né, são as duas vertentes aí que você mencionou muito. Mas no cenário atual a gente está vivendo um cenário de escassez de recursos, né, e que muitas vezes a gente não tem muita clareza de qual a melhor forma de alocar esses recursos, né? Então, e aí eu queria saber sua opinião em relação a quem está trabalhando diretamente com essa questão de compliance digital, qual seria a melhor forma, o critério de priorização na alocação desses recursos para que a gente possa alcançar um resultado desejado em relação a isso. Claro, Antônio, essa sua pergunta é muito boa. É engraçado que eu fiquei aqui pensando, eu falei, o que eu deixei de falar de importante, porque, se eu não me engano, a Daniela, mais à frente, falou sobre isso, essa questão dos recursos, né? E eu acho que é um ponto importante quando a gente fala em compliance digital. Por que eu acho que é importante, é especialmente importante? Porque até o momento, o Marlos falou, né, algumas empresas pequenas nem têm uma estrutura de compliance. Você imagina uma estrutura de compliance digital, né? Então, assim, não é a prioridade, né, para a maior parte das empresas, já numa situação normal. Agora, numa situação de escassez de recursos, você espera que naturalmente, realmente, não, esse não seja o primeiro problema que a empresa vai ter que lidar, né, daqui para diante. Agora, eu acho que tem alguns pontos aí importantes que a gente tem que considerar. Primeiro, a gente falou, acho que todos nós aqui, né, comentamos em algum momento, que você tem que situar todos esses problemas dentro de uma análise de risco da empresa, né? Então, da mesma forma, é o compliance digital. Quando você fala, por exemplo, numa empresa que trabalha com uma infraestrutura crítica, numa empresa de energia, numa empresa de comunicação, né? Essa empresa vai ter que avaliar a necessidade de segurança de sistemas, né, e também de privacidade, mas principalmente de sistemas, porque ela está lidando com a continuidade de negócios que refletem não só no seu próprio negócio, né, mas na vida das pessoas de uma forma muito direta, né? Então, é nesse momento que a análise de risco tem que ser feita, voltada para você avaliar, então, que sistemas, que processos, que protocolos, que procedimentos são aqueles que eu vou priorizar, né? Então, uma empresa como essa certamente vai ter que priorizar a sua infraestrutura de prestação de serviço, isso é o que é o mais importante, né? Na empresa de energia, por exemplo, a gente já viu casos de ver com frequência, né, ao redor do mundo, de plantas que param, né, por causa de ataques cibernéticos. Então, essa é uma questão, né? Eu usei esse exemplo da planta de energia, mas poderiam ter outros exemplos, né? E uma outra questão é que realmente a LGPD está vindo aí, é uma necessidade, as empresas têm que se adaptar a essa questão da LGPD. Então, eu diria, assim, se eu tivesse que fazer alguma recomendação nesse momento, né, é pensar do ponto de vista da proteção dos dados pessoais, né? Porque a maior parte das empresas, de alguma forma, conseguiu gerenciar até agora essa questão cibernética, de uma forma geral, né? Os ataques à segurança, enfim. E agora a gente tem essa novidade. Eu já nem gosto mais de falar de novidade, porque, para mim, a gente escuta falar isso já o dia inteiro, né? Há um tempo. Mas essa questão da privacidade. Então, eu diria o seguinte: primeiro, situar dentro da matriz de risco o que tem nos seus sistemas de realmente mais relevante que tem que ser protegido. Isso com relação à segurança. E, num segundo ponto, com relação à privacidade,
um foco total, eu acho, né, na questão da privacidade. E lembrando que privacidade não são só os dados pessoais de clientes, né, mas também dados pessoais de terceiros, dados de funcionários. Então, usar agora o sistema, essa digitalização que aconteceu, né, de uma forma apressada, mas aconteceu, para alinhar as questões de privacidade que a empresa vai ter que vai ter que observar daqui para frente, né. Então é uma questão realmente de escolha de prioridades. Se eu tivesse que elencar nesse momento rapidamente, eu diria que essas seriam as 2 prioridades. Ótimo, acho que o desafio é muito grande, né? LGPD vindo aí para frente, então acho que o cuidado que a gente tem que tomar com relação à alocação desses recursos tem que ser feito de forma muito cautelosa, cuidadosa, considerando justamente algumas questões aí que foram levantadas. Patrícia, chegou uma pergunta aqui para a gente relacionada a quais os riscos de flexibilizar as exigências e os procedimentos nesse período de crise, né? E se já aconteceu alguma vez de ter que dizer não em alguma situação mais específica, né, que pode estar acontecendo nesse período aqui de excepcionalidade. Às vezes, os empregados, os colaboradores da empresa podem entender que, por estarmos passando por um momento diferenciado, né, na nossa história, é possível flexibilizar algumas regras e acabar praticando aí pequenas violações de integridade, que às vezes nem ferem a lei, mas ferem uma política, né, de integridade da própria empresa, código de conduta, código de ética. E aí a pergunta é quais os riscos que existiriam em violar essas regras, né? E acho que é importante considerar aqui, a gente falou muito também isso na semana passada, que a gente está vivendo um momento em que são várias normas sendo produzidas diariamente, né? A gente falou da Lei 13.979, que já foi alterada por diversas medidas provisórias e que traz regras excepcionais relacionadas a esse período de pandemia, muitas portarias, decreto, que é um arcabouço jurídico bem denso que está tendo que ser trabalhado com muito cuidado pelas empresas, né? Então, como é que você está vendo essa situação atualmente? Bom, Antônio, eu acho que essa é exatamente a grande dificuldade que a gente tem nesse período, né? Como eu tentei explanar lá na fala inicial, o primeiro risco que eu comentei foi exatamente esse retorno, essa corrida ao tempo perdido e, consequentemente, essas interpretações errôneas. E eu acho que a gente tem que falar menos de flexibilização e mais de adaptação, porque ninguém aqui está disposto a flexibilizar regras existentes no sentido de dizer, olha, antes eu tinha tolerância zero a uma fraude, a uma propina, e agora você pode fazer um pouquinho porque a gente quer alcançar os objetivos financeiros. Não, eu diria que a gente não está flexibilizando, mas está adaptando algumas realidades. As regras que são, de fato, mais severas do ponto de vista de antissuborno e corrupção, fraude interna, que quando a gente fala em pequenos delitos, em geral, a gente está tratando de muitas fraudes internas, elas vão continuar sendo, eu acho que, bem rígidas. As adaptações, elas existem muito mais no sentido de aonde a gente eventualmente pode tomar um risco, o que a gente vai fazer de acordo com esse cenário atual. Então, um exemplo clássico que a gente tem, enfim, estou aqui com o e-mail na minha frente enquanto a gente está falando, é, por exemplo, a questão de licitação. Muitas vezes a gente tem lá licitações que dizem, olha, as cláusulas de compliance são essas. E aí a gente fala, não, mas vamos negociar porque a gente quer que esteja de acordo com as nossas normativas internas. E aí o seu cliente fala, não é negociável, ou você entra com essas cláusulas ou você está fora do bid. Esse é o momento que a gente tem que repensar e se adaptar. A gente vai revisar as nossas tão estritas normas de compliance interno para poder participar de determinadas licitações, ou não, a gente vai continuar perdendo determinados negócios por acreditar em determinadas regras, sendo que algumas delas sim podem ser flexibilizadas ou adaptadas. Então, acho que esse é o ponto. E em relação ao que você comentou, né, de fraudes, eu acho que eu sempre faço esse parênteses quando a gente conversa de grandes casos versus pequenos delitos, né? A gente pode observar que a maioria das empresas, elas não vão ter grandes ou absurdos casos de corrupção e chegar no acordo de leniência, como foi o caso da Tecnip-FMC, essa informação é pública. Mas, muitas vezes, as pequenas, médias e até grandes empresas vão passar por tantos pequenos delitos que esses delitos somados, eles podem ter um impacto financeiro, às vezes, tão considerável quanto um caso relevante. Então, a gente tem que atacar em todas as frentes
Acho que não é flexibilização, é mais uma adaptação nesse cenário atual, e aí uma revisão se isso vai ser necessário para o futuro, essa continuidade. Mas, enfim, sem dúvida alguma, a gente tem sim riscos a partir do momento que a gente flexibiliza algo que não seja necessário ou indo além para um objetivo, com um foco maior em objetivo financeiro. Ótimo, obrigado. Obrigado, Patrícia. Acho que é importante até lembrar que essas normas, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, né? Que tem várias normas que trazem regras diferenciadas, então muitas empresas que atuam no mercado global aí vão se defrontar com essa problemática, né? Tatiana, eu vou te passar a palavra para dar continuidade aqui aos nossos questionamentos aqui. Tá certo. Obrigada, Antônio. Bom, a gente vai seguindo aqui agora, fazer uma pergunta para a Dani. Bom, o advento da pandemia foi algo que ninguém estava esperando, né? Não estava no radar das empresas. E aí, dentro desse cenário, qual é a lição para as corporações que elas podem ter advindas disso? Bom, é uma pergunta bem interessante, porque todas as organizações já existiam um mapa de risco, só que realmente a gente não aguardava que a pandemia chegasse com toda essa força, né? Então, por mais que a gente existisse, se tivesse esse mapa de risco, a gente teve que também, e que tivesse o comitê de crise, a gente teve que olhar isso como prioridade e, ao mesmo tempo, todas as organizações tiveram que aprender com os erros. Então, por mais que a gente tivesse tudo muito mapeado e que a gente tratasse aquilo de algo que era um fator preventivo, a gente teve que trabalhar de forma reativa. Então, a gente está realmente adaptando todo esse dia a dia, porque a gente não pode dizer que a gente antes era algo, aí veio a pandemia e depois a gente vai se tornar uma nova... Não, estamos realmente readequando, aprendendo com os erros, se reinventando, acima de tudo, e através das experiências do dia a dia. Acho que todas as empresas estão fazendo isso. Então, o papel do Compliance Officer nesse momento, eu acho que é importante a gente ter uma união juntamente com as áreas, né, com as outras áreas, quando quem trabalha em ambiente corporativo, quem não trabalha, eu acho importante demonstrar que não tem outras áreas, ou que seja uma empresa pequena, que demonstre da sua importância como um profissional que vem agregar em outras vertentes que não só simplesmente em revisar o seu programa de compliance, mas que a gente possa também, de alguma forma, através da união junto com as áreas, fazer a empresa sair dessa situação de uma forma favorável e que a gente tenha o devido retorno, que é o que a organização, os acionistas exigem de todos nós. Então, para mim, a mensagem vamos aprender com os erros e, com certeza, teremos também muitos acertos, vamos nos reinventar, mas a gente vai, de alguma forma, sair, se Deus quiser, todos nós, bem dessa pandemia. Obrigada, Dani. É o famoso dirigir no trem, mudando o maquinista enquanto o trem está andando, né? Exatamente. Bom, eu vou agora passar a última pergunta por Marlos e depois a gente vai fazer umas considerações finais breves, por conta do horário também. No atual cenário, quais seriam as novas métricas de verificação de efetividade dos programas de compliance? Bom, essa pergunta toda empresa busca mundo afora, e não só a empresa, mas principalmente a academia. E aqui, não falo por mim, porque sou pesquisador no CPJM-UERJ, mas falo também a crítica dos professores como William Lauf, da Wharton, na Pensilvânia, como a crítica também do professor Brandon Garrett, da Duke University, e tantos outros críticos, quanto à ausência de verificação científica da real capacidade dos programas de compliance de afetar, eu diria, de provocar, de impulsionar comportamentos éticos. Isso é o que todos nós buscamos, isso é o que todos nós queremos, e essa é uma resposta que muitos, se tivessem, poderiam cobrar bastante caro. Mas o que eu gostaria até também de provocar em termos de reflexão, e aqui trazendo um pouco do gancho, muito brevemente, do que a Patrícia falou, se nós pegarmos dois pilares, um pilar do programa de compliance, que é a comunicação,
como é que seria a métrica, eu não diria nova, mas a métrica, porque muitas empresas tentam demonstrar para os stakeholders, ou até mesmo internamente, a eficácia da comunicação através de dados quantitativos. Eu fiz 20 comunicações no ano sobre Y temas. Eu não entendo que isso seja realmente verificar a eficácia da área de comunicação. Eu diria que, por exemplo, dessas comunicações que você fez, para quem você fez? Você testou depois essa comunicação? Qual que foi a capacidade de absorção desse indivíduo com relação a ela? Aqueles que cometeram atos indisciplinares, como foi a resposta para eles e se isso envolveu algum tipo de comunicação? Então, é claro que esse assunto demandaria um seminário de uma semana somente para falar sobre métricas de verificação de eficácia de programas de compliance, mas eu acho que aqui todos nós teremos que nos reinventar, não apenas no ambiente corporativo, mas em casa, no nosso lar, por exemplo, estamos tendo que nos adaptar com novas rotinas. Então, eu acho que a questão da métrica passa pela mensuração, pela avaliação. Quem não avalia, quem não mede, não conhece e não sabe ao certo qual que é o seu resultado. Então, o ponto de reflexão aqui para todas as empresas é pensar em medir, pensar em gerar indicadores, pensar em testar isso na prática e que isso possa ser registrado para apresentar para quem quer que seja. Bom, Marlos, desculpa pela pergunta capciosa. Imagina. Mas é uma pergunta recorrente que a gente, enfim, não gostaria de deixar de fazer nesse momento. Como é que a gente pensa em questão de métrica, né? Claro. Que já era um tema delicado antes, agora, então, além de delicado, passa a ser fundamental. Tatiana, não se preocupa que ele gosta, ele adora isso, adora falar em estatística, adora falar. E se dedica muito a estudar. Desculpa atrapalhar você, mas é porque realmente ele se dedica ao tema. Então, depois você pede uma live com ele sozinho para falar. Pois vocês já deram várias dicas hoje para a gente organizar mais algumas. Verdade. A gente vai precisar encerrar agora, porque tem uma outra live da ESA às 7. Eu queria agradecer mais uma vez a Cecília, a Dani, a Patrícia, o Marcos. Então, além de excelentes profissionais, meus amigos pessoais, assim, é um prazer imenso ouvir vocês sempre. E o Antônio, que está aqui comigo, me abraçando essa causa e fazendo as coisas acontecerem e mantendo um debate, ajudando a manter o debate num nível alto e produtivo para as pessoas que estão assistindo. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada às pessoas que assistiram a gente até agora. E, mais uma vez, desculpem pelo atraso, mas essas coisas de tecnologia, como a nossa querida Cecília já falou, às vezes elas fogem um pouco do nosso controle. Então, muito boa noite a todos e um abraço. Obrigada. Boa tarde, boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Até a próxima.